Então, assim, tudo isso que eu falei é choro, obviamente. Tudo que eu... Do início de todo esse... Do que eu falei, é choro, né? No final a gente perdeu. Então não adianta eu falar que a gente jogou mais, porque a gente jogou muito mais bola, dominou o Palmeiras e assim, tem muitos pontos bons desse time. Não é terra perdida, ai meu Deus, acabou, nossa senhora, vamos brigar pra não... Tem nada disso. O Corinthians vai disputar um monte de Copas, que é o que o Dorival sabe. O Corinthians jogou muito bem. O Corinthians dominou quase o jogo inteiro. O Palmeiras indo uma bola ali, porque desmontou o time, o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Isso já aconteceu o inverso com a gente diversas vezes, a gente sabe como que é. É amargo, é ruim, detesto, odeio perder pra esses caras, minha semana inteira vai ficar uma merda. Só que não acabou o mundo, tá? O Corinthians tem um time muito bem montado pelo Dorival. Eu critico aqui o nosso Pardal, mas... Ele montou muito bem esse time, com as peças que ele tinha, o que ele pediu não veio, e ainda assim o time apresenta muito volume de jogo, criação de jogada. Cara, o Corinthians, vocês acompanharam aqui, o Corinthians devia estar uns 6 anos, não é que é sem vencer, é sem padrão de jogo. Cara, dava 6 anos sem padrão de jogo, sem esquema tático. Cada hora era um técnico diferente. Uma hora é Thiago Nunes, outra hora é Vanderlei Luxemburgo. Daqui a pouco é Cuca, depois é Vitor Pereira, depois é Antônio Oliveira. Nossa, Antônio Oliveira. Cara, aí é Mancini. Depois é Caralho, Mancini. Teve Mancini. Então, o Dorival, a gente critica, mas tem que ser justo. O Dorival deu um esquema pra esse time jogar. Utilizou o que tinha, pegando jogadores desacreditados por mim, por vocês, que é o caso do Bidu. Eu não tiro o meu da reta. Critiquei muito o Bidu Ranieri. e hoje é um dos melhores. O Ranieri vem do Cuiabá. O próprio Yuri deu a volta por cima. O Mateuzinho, que saiu do Flamengo, todo mundo esculachando o moleque, se deu bem no Corinthians, tá se firmando. O Gustavo Henrique, Sim. se tornou um baita jogador, cara. Ninguém acreditava no cara. André Ramalho recuperou André recentemente. Ramalho se recuperou. O Gabriel Paulista tá fazendo um bom jogo, tá fazendo bons jogos. O único cara que ainda não se recuperou, eu queria, se você me permite, entrar nisso. O Garro não consegue entrar em jogo de intensidade. eu fiz um vídeo sobre O isso. Garro não consegue jogar bola, gente. Essa é a verdade. O Garro consegue entrar no jogo mais equilibrado, calmo, pra ele jogar de Mas o que frente. aconteceu por com o Garro? O Garro, ele sofreu agora, a última lesão dele foi no pulso. Mas ele teve lesão, acho que foi... Teve uma lesão no joelho, panturrilha. Teve um negócio do acidente lá que mexeu com ele. Mas pra o cacete. joelho, Teve alguma- tem uma crônica no joelho que teve ele não, alguma que ele não lesão recuperou. aí que aconteceu, que é essa aí que fudeu Não, a com do ele. joelho, que ser. ele continuou jogando sem poder. Aham. Você lembra que ele se degladiou aí? Mas eu concordo, eu fiz um vídeo disso hoje, John. Tem uma parada do Garro que é foda, que é... O Garro, ele, porque é assim... Ele não pode ser titular do Corinthians, não é porque ele é ruim de bola. É porque ele tem zero intensidade porque o jogo precisa hoje. Não dá. Quando o time do Corinthians sobe a marcação, que o Memphis já é um dos caras que marca menos, mas quando sobe a marcação em conjunto, o time do Corinthians sobe inteiro. Porque lá atrás, se der chutão, o Gustavo Henrique é muito alto, por exemplo. Ele vai ganhar essa bola. Sabe quem perde a bola pro gol do Palmeiras ontem? O Garro. O Garro. É o Garro, eu vi. E você viu ele tentando correr de volta pra tentar Total. recuperar? Não, e outra coisa, dá. sabe o que é o pior? A gente não falava sobre essa possibilidade, sabe por quê? Porque quando a gente nunca viu o Corinthians jogar muito bem sem ele. É. Quando a gente tira ele e o Bidon começa a fazer mais de 10, porque o Bidon fazia o segundo Nossa, ele volante, pôs a terceiro mão na volante. coxa ontem aqui, eu já falei, meu No início Deus. do jogo, né? Ai, ainda Quando bem ele que entra o nada. Matheus Pereira, o próprio André, né? André, O joga muito também. Muito. Quando esses caras entram e fisicamente o time sobe, cara, você vê que é outra parada a entrega. Porque É. o Corinthians, ontem ele botou o Palmeiras muitas vezes sob pressão. O Palmeiras não conseguia jogar. O Palmeiras muitas vezes não conseguia sair jogando. Mas é pelo fator físico. É a intensidade. Lógico, empurrou pra trás. E defensivamente... Mas o Palmeiras é um time limitado, isso precisa ser dito. total. Eu quero falar disso depois até. O Corinthians conseguiu sufocar o Palmeiras com certa facilidade. Ah, tem o fator casa e tal. O estilo do Palmeiras é o mesmo contra o Flamengo na final da Libertadores. É isso aí. Não aumentou... Gente, ó, eu sei, porque eu também acompanho muito um parceiro meu, que é o Fernando do Insta Verde. E ele fala as mesmas coisas que eu falo, porque eu vi... Eu tô falando algumas coisas que ele reclama, mas eu vi isso em jogo mesmo. O Palmeiras é um time que não tem criatividade na hora de fazer um não, contra-ataque, zero criatividade. só consegue se formar contra time que realmente tem uma zaga muito abaixo. Como foi contra o... que goleou agora, foi o Vitória, né? Foi vitória. Entende? Quando pega Contra uma o próprio zaga mais... Santos, pô. Quando pega uma zaga mais fechadinha, Contra o Galo o foi Palmeiras é chutão pra frente e ligação direta. Mas é um foi time assim na de final da 700 Libertadores. milhões. É, foi isso. Exato. Então o Palmeiras repete a mesma coisa. O Abel não criou absolutamente nada e foi dominado por um time teoricamente inferior com certa tranquilidade. O Isso time precisa ser melhorou dito. quando ele foi expulso, pô. Isso que estavam falando. Quando ele É, que o saiu, Abel time foi expulso, faz- Mas é melhorou. informação. É. Ah, é, Abel foi expulso. Primeiro Pois expulso é. do Abel aí. Mas o time melhorou. Demorou. A gente vai Gosta, criticar tá? porque ele errou o gol e tal, mas o time melhorou quando o Luiz entrou, cara.
Isso é bizarro. Ele mas perde entrou. um gol terrível. Terrível, mas assim, o time melhorou Nossa absurdamente. Porque defensivamente. Tá falando É o que o fôlego, Tigrinho é um peso pro... Não, ontem ele tá tava mal, cansado, cara. bravo, Não, hein? ontem ele foi Cansado, mal, hein? cara. Até porque. Ele foi anulado. Até porque ele, Foi o anulado. Abel bota ele pra jogar aberto, cara. E aí ele não consegue, porque o Vitor Roque, a gente viu de perto. É forte, né? mas não deu Mano, pra ele é um touro. Ele tem que jogar Lá brigando com o zagueiro. Só Cara. que ele tava jogando aberto pra pegar o zagueiro de frente, cara. Isso era muito mais complicado pra ele. E até o gol, o jogo do Flaco Lopes era horrível, tá? O jogo do Flaco Lopes, ele errou todas as ligações diretas. No primeiro tempo, o Palmeiras não conseguia, foi anulado, mas chegou várias bolas pro Flaco Lopes. Quando alguém chegava na pressão, ele tocou todas errado, todas. Só que o Abel ficou puto com o Vitor Roque, porque quando ele tinha bolas pra construir, a bola, ele tomava todas as decisões erradas. Tem uma que é Mas clássica. tava bem marcado, hein? Tá, que o Tava Abel vira de fechado. costas, que uma que ele dá a bola pro Piquerez, dá um bico pra Aham. lateral praticamente. Nessa, o Abel vira de costas e fala, pode botar o Luigi. O Luigi, o que ele faz? Ele libera o Flaco pra ir mais pra frente, ele consegue recompor melhor, e ele tabela com o Flaco, porque o Luigi, ele pode não ser o craque, que é o Vitor Roque, mas ele corre. E aí, beleza, errou o gol e tal, mas também roubou a bola do gol. É muito louco isso no jogo. E ontem, não, é isso que você tá falando. E ontem, Dava. Eu sei que você tem break news. Não, Vai eu lá, quero manda falar aí. do time do Palmeiras. Ah, sim, não, então. É A que escalação ontem você fala? também... Então fala, depois continua. Não, então, o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que o Kroos falou um negócio que... O que acontece? Eu não acho, de fato, que o time do Palmeiras ele é limitado. Eu acho que o técnico que está limitando Não, eu esse não acho time. o time, acho que esse futebol é limitado. Sim, é isso que eu quero dizer. porque, por exemplo, olha a escalação aqui. O Carlos Acho um Miguel, bom eu time. acho goleiro. Gustavo Gomes é um monstro de zagueiro. O Murilo, ele é muito bom, tá Mas na tá fase mal, viu? horrorosa há um tá tempo, mal. mas ele é muito bom zagueiro. O Piquerez é excelente lateral. O Kelvin aí, né? Não. O Alan, Mas que é pro essa... Brasil, Kelvin, você pegar o nível Brasil... Não, pega o nível Brasil, Mas cara. pega, o Andrés Pereira, muito acima da média tecnicamente falando, apesar de Neto de escorregão, ele entende. O Marlon Freitas é muito bom volante também. O Maurício é bom jogador. O Vitor Roque e o Flaco Lopes são excelentes jogadores, são muito acima da média daqui do Brasil. Só que é isso que tá se falando o tempo todo. Aí tu fica essa curtindo de fumaça que o Palmeiras ganhou os 3 clássicos. E tá bem no Paulista. Beleza, cara, mas, cara, tem que... Você não pode ter um jogador, ainda mais com o que gastou, e agora tem o John Arias jogar o quê? Jogar de primeiro volante, o John Arias, porque é isso que o Abel faz. Como é que o Abel vai enfiar o Arias aqui nesse time? Vai receber um jogador, porra, excelente, sabe? Que não consegue fazer os caras jogar boa. Cara, ontem foi feio demais, cara. O Palmeiras não conseguia botar a bola no chão, cara, sabe? Como é que pode, cara, o time ser tão pobre de criatividade, não conseguir fazer o jogo andar, cara, só vai jogando a bola aleatoriamente até alguma coisa acontecer, cara. Pô, E mas o Arias ontem eu precisa de discordo, espaço, sabia? o Arias precisa de Mas espaço, o Arias tá? precisa de espaço no meio do campo pra jogar. Mas ontem eu discordo. Eu acho que a estratégia dele foi essa, cara. Ontem a Mas é diferença... uma estratégia em todo jogo, porque Não, todo tudo jogo é bem, igual. mas ontem a gente não pode falar que ele errou, cara. Na estratégia, ele ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo na mas mudança que ele fez. isso, né? Não, Mas mas... vai ter não, teto. não, vai gente, peraí. ter um teto. Se a gente Mas for A gente levar- pode, Não, pode mas falar que peraí. o desempenho tá abaixo, mas a gente falar que ontem o que ele pensou pro jogo foi errado é mentira. Ele pensou exatamente o que aconteceu. Mas então, mas Tipo, porque, tá é tudo- porque tudo deu bem. certo, então a gente vai É, se só basear isso. nisso. Mas se você for levar em consideração o que foi o jogo, teve literal umas duas bolas aí, que passam na futebol é frente. isso. Eu concordo. Teve literal umas duas. E é isso que eu ia falar, Dava. Ontem, O eu Carlos não Miguel posso. foi o MVP, John. Eu não Isso já posso. responde. Exato. Já Mas eu não responde. posso criticar a minha parte defensiva. Os caras Concordo, jogaram demais. concordo. O nosso grande problema ontem foi o nosso ataque. Vocês lembram do Yuri Alberto relar na bola ontem? Não, nada. Ele tava em campo, né? Entendeu? É isso aí. Então ontem o nosso ataque, isso é uma coisa, cara, que aí eu queria falar, que vocês estão vendo acontecer, porque senão eu sou clubista. Isso mesmo. Contra o Bahia, o Corinthians fez, olha só, o Corinthians fez o mesmo jogo ontem que fez contra o Flamengo do ano passado, domina o jogo, tem a chance de fazer 2, tem a chance de 2 a 1 matar, Flamengo. não faz, 2-1 Flamengo. Fez isso contra o Santos, dominou o Santos, teve a 1 a chance de 1. matar, 1-1. Mesma Aí coisa teve contra o Bahia, um podia negócio ter lá, feito mas 3 a não importa, 0. não. Bahia Tomou 2x1. tomou 2-1. Agora E foi agora pior. a mesmíssima coisa. Segurou O 0 a 0 até Corinthians os 80. é alérgico a gol, cara, não pode. Então, mas... Isso me deixa puto, porque você tem chance. Ontem era a chance de meter 2 no Palmeiras no primeiro tempo, porra. Teve literal bola passando na frente do gol do Carlos Miguel. Cadê o Roberto? Não tinha ninguém pra empurrar pro gol. Passa na frente de todo mundo. Aí sobra, não vai chegar pro Bidu. Não é toda hora que ele vai conseguir. E não é toda hora que o Bidon vai carregar o time. Não dá. Então o Memphis me perde um pênalti que era importantíssimo. O Yuri sumiu. Isso precisa ser dito. O Yuri sumiu. Cadê o Yuri dos Cara, clássicos? eu Não nem teve. lembrava do Yuri então. em campo nesse Então, mas jogo. Isso é vai doideira. falar o quê? mano. Eu acho que eu concordo, esse lado do Corinthians, olhando pro lado do Corinthians, mas olhando pro lado do Palmeiras, falando, tipo, do que o Abel pensou pro jogo, eu acho que a gente tem que cobrar muito o Abel de desempenho. Eu não acho que é uma parada. Mas assim,
sobre o jogo de ontem, cara, jogo contra o Corinthians é isso aí, velho. Você tem que ganhar na força, é na vontade, é na entrega. Ele tá falando isso do Yuri Alberto, mas a defesa do Palmeiras ontem foi bem pra caralho. Porra, a bola tem uma bola na frente da área, que foi a bola que foi falha, que o Corinthians rouba a bola e a bola sobra pro Memphis, eu não sei se você lembra. E o Memphis bate pra segundo Depois do tempo. pênalti? Depois do Ele pênalti. morreu. A única O bola Memphis dele. morreu no pênalti. Exatamente. Nesse A única jogo. bola dele que ele bate Concordo, e o concordo. Carlos Miguel pega. Tá Essa é a certo. única falha defensiva do Palmeiras, se você for pegar o jogo, principalmente no segundo tempo. Isso quer dizer que o jogo do Palmeiras é genial? Não, mas estrategicamente o que o Abel pensou funcionou. Por quê, gente? A gente tem que lembrar que a fase do Corinthians hoje, ela é melhor que a do Palmeiras, cara. Sim. Tinha tempo que não acontecia isso. O Palmeiras ontem foi jogar, a gente até brincou Tem nisso. quase 10 anos. Foi jogar de Corinthians, foi jogar mais fechado e foi contra-atacar. Eu concordo que contra o Vitória, que beleza, funcionou, ganhou, mas contra times que estão melhores, como o Atlético, foi mal pra caramba e não consegue desempenhar desse time, eu concordo. Mas jogo como ontem, cara, a estratégia que ele usou foi muito boa, principalmente pensando no segundo tempo. O Flaco Lopes, que tava mal, Não, ele no primeiro não teve estratégia. No- Foi loucura, sabe por quê? Não, pode Você ser. viu, né? No primeiro jogo, no primeiro tempo, era nítido. Os caras estavam perdidos. Os caras não estavam entendendo nada. Eles estavam perdidos, cara. Você vê que eles tentavam sair com a ligação direta, não conseguia a bola. Eu não Eles acho que é devolviam. estratégia. Acho Eles que é modus devolviam. operandi. Eles devolviam a Eu bola. acho, Ô, eu acho Matheus, que tem era um problema papo de- que é o Corinthians consegue anular o Palmeiras. Era- não é que era- o Palmeiras não pensou em algo. Não, mas Saca? eu concordo que o Palmeiras pensou em algo. Mas Tipo- o Corinthians anulou completamente. Não, tudo bem. Eu posso ter uma estratégia e ela dá errado. O primeiro tempo dá errado a estratégia do Abel. No segundo funciona porque o Dorival abriu o time. Não, como dá errado? Se faz 0x0, deu certo, gente. Não, Não, você Matheus, não acho que tem não, ideia. cara. Não, Eu gente, não, pô, não acho, cara. Matheus, Pô, eu a acho que chance não. clara que ele tem A não é o estratégia pênalti, do é a Abel- clara. Não, pô, o Carlos Miguel fez umas 3 defesas. Defesa e importantes, chance pô. clara são coisas diferentes, Sim, gente. cara, mas era pra ser gol, pô. Dá pra Então, ser gol. não, Não, Matheus, dava- é que você pô. tem o argumento da vitória, então Não, você pô, vai não vencer é, no seu pô, não é, argumento. não é mesmo, O que eu pô. estou te falando é, o Abel foi com uma estratégia pensando que a qualquer momento ia conseguir dominar a partida. O Corinthians anulou toda a estratégia do Abel do primeiro tempo. Tanto é que ele muda o time pro segundo. A estratégia que você tá falando que ele foi não aconteceu. Ele mudou ela durante o jogo. Tanto é que ele é expulso e continua coordenando lá a equipe dele. O Corinthians no primeiro tempo não existiu o Palmeiras. O Palmeiras passa a existir depois que o Dorival desmancha o meio de campo com o Matheus Pereira e o Ranieri que tava blocando ali. Aí funciona a estratégia dele que ele tirou da cartola do segundo tempo, que foi colocar o Luigi, que perde o gol, certo? Que o Mateuzinho tá sendo até agora malhado se aquele gol acontece. E aí sai o gol do Flaco de oportunismo. É um gol que acontece, cara, de um chute de fora da área, que o Hugo espalma, resvala e sobra pro Mas era o Flaco momento que fazer. o Palmeiras já era melhor. Sim, porque o Concorda? Dorival abriu o time. Então, mas o meu certo? ponto sobre o Então a primeiro tempo- estratégia do primeiro não teve. Mas o meu ponto sobre o primeiro tempo, vamos lá. Quando eu falo estratégia, John, não quer dizer que o Palmeiras, na minha visão, eu não acho que ele entrou pro Palmeiras ficar com a bola o tempo todo. Ele tentou pra tentar achar contra-ataques. Ele não conseguiu. E o Corinthians anulou ele. Tá tudo certo. Eu acho que faz parte. Então ele mudou a estratégia. Mudou a estratégia, mas quando ele Então começa... a que ele foi pensando não aquele foi funcionou. pensar, o Dorival foi melhor. O primeiro tempo do Corinthians é melhor. Mas isso não Então quer aí a dizer... gente tá falando outra coisa. Mas eu tô falando, mas não quer dizer que defensivamente o Palmeiras foi mal. Mas eu nunca disse isso. Não, então, mas quando eu falo... Se é isso aí, eu Ah, concordo. Não, porque a gente tava falando aqui, eu falei, cara, ele não deu chance clara pro Corinthians. A chance clara é um pênalti numa falta de jogador. Isso é uma falha individual. não é uma falha As chances de que estratégia. tiveram, o Corinthians não aproveitou. Por exemplo, tem uma bola que passa na frente de todo mundo ali, ninguém pra finalizar. Então isso não é mas- não aproveitar. Mas aí não virou a não. chance clara porque Mas não o é cara chance não tava clara. ali, entendeu? É, a Se o chance cara clara é- estivesse ali e chutasse pra Chance fora, clara, por perdeu a exemplo, chance clara. O entendeu? Luigi. O Ali Luigi é- tem uma chance ali clara. é loucura. E não acontece. Ali é Mas é uma loucura. chance É clara. uma chance clara. Ali é um erro da não, zaga. É o exato, xixi não é- de... Não porra, foi montada sai pelo do site. Palmeiras. Aliás, nenhuma das duas. O lance de rebote, gente, é um lance do jogo É. que acontece chute fora da área. Você pode Nem o discutir gol do Hugo. Palmeiras é uma chance clara. Não é, mas o meu ponto é isso. Pra mim, tanto que o que eu acho que é mais surpreendente é que, ofensivamente, o Corinthians tem uma estratégia que é a bola parada com o Gustavo Henrique é pica. O Corinthians sempre faz muito gol, sempre incomoda pra caramba. O Palmeiras conseguiu marcar isso muitas Não, a vezes. zaga do Palmeiras também não. Não acho. Não acho, mas Eu- o Corinthians teve esse volume de jogo que Corinthians pressiona foi o Palmeiras melhor, pra isso é trás. fato, Isso, é. E é isso que eu tô dizendo, entende? E há tempos isso não acontecia por vários fatores. Fator de confiança, fator... Só que assim, eu não posso dizer que minha zaga foi mal. Eu não posso dizer que meu time Não foi foi, mal. pô. Agora, o meu ataque deixou a desejar. Como é que eu não vou criticar o meu ataque se o Yuri Alberto sumiu e o Mendes perdeu um pênalti? Ah, mas acho. o Andreas fez isso, fez aquilo. Cara, a gente perdeu o jogo. Não, eu concordo. Sabe? Então, o meu ponto é esse. Eu falei que ia ter choro e no final é choro, porque vocês vão ter o argumento de que bola na rede é bola na rede. E a informação não importa se o não é Corinthians jogou boxe. melhor. Não é boxe. Se É fosse boxe, boxe, acabou, a gente é. vai falar, porra, Agora, Coringão só pra- aí dá pra vencer por pontos, o caralho, mas não é Agora, só boxe. pra finalizar, que a gente já se estendeu bastante, e vocês podem zoar aí, eu tenho que aguentar a semana inteira. Tem coisas boas, cara. O Corinthians conseguiu, de fato, fazer um bom jogo contra os dois principais times do Brasil. Ah, o Santos?
Pera aí, cara. Se a gente estivesse falando da Série B, realmente seria o Santos. Para, A gente pô, tá tô na falando Série de A, um tô na Série time. A. Ó, a gente tá falando de um enquanto. time que investiu 700 milhões, talvez agora mais que o John Um bilhão, Arias. um bilhão. O John Arias já passou, já Vi, chegando um vi, bi. vi. E o outro Flamengo que também investiu por aí. E a gente conseguiu. Ah, início de temporada, meu irmão. Todo mundo tá início de temporada, não tem essa desculpinha não. Então assim, dá pra levar coisas boas pro ano, certo? Campeonato Brasileiro não é pro Corinthians, que fique bem claro isso pra torcida nem sonhar. Não é, esquece, o Corinthians Pô, não mas tem eu acho time bom nem falar elenco. isso, deixar Não, claro mas é mesmo. importante. É importante O brasileiro, o Corinthians não tem elenco pra isso. Não adianta, Mas não isso adianta, já não tá claro tem. pelos últimos Não tá, anos? porque o torcedor Eu acho acha que que não. tá. Que O papo Corinthians de é. louco, né, Eu gente? falei, gente, eu ouvi que se fosse o Tite, o Corinthians seria campeão brasileiro. Essa foi a frase que foi me Isso, pediu porque se corintiano, fosse o Tite, pô. a gente estaria em 2015. É isso. É, Mas ó, dito o cara isso, falou pras aqui, ó, Copas, ó, eu acho que o Corinthians vem Claro muito que vem forte. forte. Se O tiver a galera Corinthians- inteira. Claro que vem forte. O Caio comete o erro de todo torcedor que não entende bola. O Corinthians fiz não agora? investiu como o Palmeiras, filho. O Corinthians realmente tem jogadores que são caros, como o Memphis, o próprio Em Yuri. folha, né? Mas Em não folha. é em O contratação. Corinthians não Folha. investiu. Quanto custou um Arias? Quanto custou um Paquetá? O Memphis foi Quanto free custou? agent, não foi? Vocês Foi, estão foi loucos. free agent. Então, assim, eu sei que vocês querem diminuir, mas não dá. O fato é fato. O Corinthians tá conseguindo disputar, não quer dizer que tá ganhando, Mas tá ganhando sem também. esse tá ganhando também. Sem esse mesmo poder de investimento. E eu acho que é outra, Entende? pô. Isso é um fato, cara. Jogadores que o Corinthians trouxe a valor zero, ele conseguiu tirar muito desses caras. Com certeza. O Matheus Pereira tá mostrando que é um É. puta jogador, pô. Lógico. E aí é Marcelo Porra. Paz. Então, É. assim, ó, no final é choro, mas assim, tem coisas boas. Então, como eu tava falando, o brasileiro não é pro Corinthians, o Corinthians não tem elenco pro brasileiro. O negócio são as Copas, que é o que o Dorival sabe fazer, o que esse time se mostrou saber fazer. Então tem que priorizar agora se classificar, porque tem isso. É uma sulazinha. Não. A gente tava zoando os tricas, mas a gente tem que ganhar o jogo do Paulista o Pra próximo, classificar? cara. Pra classificar. Não, é? mas se empatar, acho que passa. Se Então, empatar, acho assim, que é passa. contra o... Caramba, esqueci. Deixa eu ver aqui. É o... Capivara, não. Capivara Velo não tem chance de Clube, classificar, eu Ponte vi Preta, isso. Guarani, Portuguesa. É Não. contra o São Bernardo. São Bernardo. Bernardo. E lá. Ah, o Borussia do ABC. E lá. Então, assim, jogo chato. Não inventa o Dorival de ir com reserva, botar os moleques, nós vamos ficar de fora, hein? Não, São Bernardo tá brigando a classificação. Se Não. ganhar, São Bernardo classifica. Você tá entendendo? O Tá Corinthians jogo de- precisa ganhar. Então a nossa situação de tá zoando Não, os um tricas, a gente empate, pode ficar de classifica, fora. empate classifica o Coringão. Então, mas tem que ganhar. O importante é ganhar. Pelo amor de Deus. Tem que ganhar E mesmo. o Miras tá mal, né? Olha O isso. Miras A gente só pode ganhar estar também. falando, olha como é que é louco o futebol. Hoje a gente pode estar falando do Corinthians semana que vem em crise porque não classificou, pô. No Paulista. Isso é loucura. Pô. Perde, Olha ó, isso, cara. perde o mundo loucura. brasileiro. É, olha isso, Classifica cara. no Paulista, acabou, mudou. Entendeu? Ué, Aí- o Cruzeiro, pô, é o que o Dava falou. Cruzeiro é a Cruzeiro- melhor Ô, campanha ô, do Corinthians. Mineiro com a vitória no final de semana.